Olá, eu sou Tomás Amadeu, pesquisador do LABER, Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica da PUC-Rio, e estudante de Geografia na mesma instituição. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as figueiras remanescentes da Mata Atlântica, e para isso a gente está aqui na Floresta da Tijuca, onde muitas vezes a gente está caminhando por trilhas e nos deparamos com árvores como essa, gigantesca, majestosa e bastante diferente das outras árvores que estão aqui próximas dela. Mas antes disso, a gente precisa olhar de modo mais geral para o papel das árvores, o papel simbólico das árvores em diversas civilizações, em diversas culturas, em diversas sociedades ao longo do tempo. De forma ampla, muito comumente as árvores são interpretadas por ligar a terra ao céu, ou seja, o que é profano ao que é divino, o que é mundano ao que é celeste. Mas trazendo um pouco mais para o interesse do nosso vídeo, vamos falar das figueiras. Esse é um gênero de árvore que muito comumente em diversas culturas recebe um valor religioso, espiritual, simbólico muito forte. Isso aconteceu em importantes civilizações como na egípcia e na romana, e um caso específico interessante para nós é o da ficus religiosa, uma espécie que traz essa dimensão simbólica no seu próprio nome e é muito valorizada tanto pelos budistas, por ser considerada a árvore sob a qual Buda teve sua iluminação, e também na tradição hinduísta, diretamente associada a Vishnu e também chamada da árvore da iluminação. Bom, trazendo para o contexto de Mata Atlântica, vale a pena a gente destacar duas matrizes religiosas que tiveram muito presentes na história do Brasil e também muito presentes na história dessas florestas. Essas são o cristianismo e as religiões de matriz africana. E a gente vai falar um pouquinho do papel da figueira, a interpretação sobre a figueira nessas tradições. No cristianismo, esse gênero consta em 56 passagens bíblicas, sendo 40 do Velho Testamento e 16 do Novo Testamento. A mais famosa dessas passagens é quando Jesus, porque uma figueira já não dá mais frutos, decide secá-la e não amaldiçoá-la, como muitas vezes é dito. Falando agora das religiões de matriz africana, antes de falar das figueiras, vale a pena a gente comentar sobre a religião Olorum, que tem tudo a ver com aquilo que a gente comentou no início do vídeo, porque para essa tradição, as árvores são responsáveis por conectar o profano ao divino. Vamos trazer alguns nomes específicos para isso. O profano pode ser chamado de Aie, e as raízes conectam o Aie, através do tronco vai tendo esse movimento de elevação, de ascensão, e as copas são responsáveis por conectar com Orum, a dimensão celeste. Falando mais especificamente das figueiras, nas tradições de matrizes africanas, elas estão diretamente relacionadas ao orixá Iroko. Muitas vezes ela é percebida como a morada do Iroko, ou muitas vezes é percebida como própria representação de Iroko. Esse orixá está relacionado à durabilidade, à longevidade, mas uma coisa interessante da gente pensar é que essas tradições já vinham antes das populações negras escravizadas serem trazidas para o Brasil. Ou seja, eles já atribuíam esse simbolismo a alguma outra espécie de árvore situada no continente africano, e quando vieram para cá, passaram a atribuir a algumas espécies de figueiras no Brasil. O que mostra um processo de adaptação da cultura ao ambiente. Quando ele chega num novo ambiente, que não tem as mesmas árvores, ele atribui um símbolo antigo já que existia a algumas novas espécies de figueira, no caso. Bom, mas o que isso tem a ver com a presença de árvores desse tamanho na cidade do Rio de Janeiro, nas nossas florestas? Para isso é importante a gente cruzar o que a gente sabe sobre a dimensão simbólica das árvores com a história social e econômica do nosso país. Muito é falado dos momentos econômicos da extração de pau-brasil, da produção de cana, da produção de café, mas tem outras atividades que foram fundamentais para que o nosso país funcionasse economicamente e socialmente. Uma delas é a produção de carvão vegetal, que foi a principal fonte de energia até o começo do século XX. Esse carvão era produzido dentro dessas florestas a partir da derrubada de algumas árvores e a queima delas em alguns platôs. Bom, como a gente sabe disso hoje em dia? A floresta conta história pra gente, ela guarda nela algumas heranças, alguns vestígios que nos permitem contar essa história, entender como esse processo se deu. Esses vestígios são basicamente platôs, áreas planas, com a presença de terra mais escura e alguns fragmentos de carvão. Bom, mas mais uma vez, o que isso tem a ver com a presença dessas árvores? Com o tamanho delas hoje em dia aqui?
Naquela época, algumas árvores não eram cortadas, e para a gente entender isso, tem duas hipóteses possíveis. Uma primeira é uma dimensão energética da coisa. Cortar no machado uma árvore que já era muito grande naquela época é bastante difícil. Carregar isso, ainda que ladeira abaixo, também exige um grande esforço, uma grande energia. Esse é um dos motivos. O outro motivo está diretamente associado à dimensão religiosa das árvores. Para a gente entender isso, é importante a gente lembrar quem eram essas populações, quem eram os carvoeiros que estavam dentro dessas florestas. Muitas vezes eram ou negros escravizados ou pessoas que descendiam de negros escravizados e por isso tinham uma relação direta ou indireta com a cultura africana e por isso poderiam enxergar nas figueiras a divindade Iroko, por um exemplo, e decidir não cortar elas por conta desse motivo. No caso dos cristãos, como a gente viu, essa árvore também tem uma dimensão muito especial dentro dessa tradição, o que também nos permite levantar a hipótese de que elas não eram cortadas também por um motivo religioso, por um motivo simbólico. Muitas vezes a gente pode achar que essas florestas são intocadas, são pristinas, são virgens, não têm sofrido muita influência do homem, mas quando a gente olha com atenção, olha com olhos de ver, a gente encontra alguns legados, alguns vestígios que permitem a gente contar essa história de uma outra forma, com a presença de diversas populações aqui dentro, com diversas influências da cultura nessa floresta. Um exemplo disso é encontrar carvoarias dentro dela. Uma outra possibilidade é encontrar uma árvore dessa, que, como a gente viu no vídeo de hoje, tem muita história contida nela. Com tudo isso, a gente consegue perceber que sociedade e ambiente se interferem mutuamente em descrevendo a história e assim, o resultado disso, dessa interação, é a paisagem que vivemos hoje.